mão em cobra. Enxuga toda a minha pele, sendo que eu não mereço, sabendo que meu corpo é um corpo estadual. E aí, galera do Multiverso Subcultural, aqui quem fala é o Patolino. Estamos aqui para mais um podcast aqui no canal falando sobre empregos, coisas do tipo, né, que é mais ou menos o foco do canal, né, um pouquinho de emprego, ajuda, né, para vocês aí. Hoje eu tô trazendo uma matéria aqui do mês de fevereiro, né, que é escritor que entrevistou 233 milionários revela a decisão de carreira que os deixou ricos. Mudar os ares podem trazer novas perspectivas e possibilidades para sua trajetória profissional. Essa matéria aqui é do site da revista PEGN. .globo.com, né? Bem, essa matéria aqui, só deixa eu fazer um reload nela aqui, que a página aqui abriu faltando algumas partes, mas acho que isso faz parte mesmo do site. Talvez o meu navegador esteja bloqueando esse tipo de coisa, né? Bem, vamos ver aqui então vamos dizer, os passos, né? Já que esse escritor entrevistou 233 milionários, né? Vamos ver se ele deixa alguma coisa de bom, pelo menos, aqui nessa matéria jornalística, né? Então, Tom Corley é um contador, conselheiro financeiro e autor de livros. Ao longo de 5 anos, ele estudou e entrevistou 233 milionários para conhecer mais sobre seus hábitos e como eles pensam. Como se pode imaginar, trabalho era um assunto recorrente nas conversas. Da amostra, 51% deles empreendiam, 28% trabalhavam em um emprego tradicional e 18% ocupavam cargos sênior em grandes empresas. A gente viu aqui que um pouquinho mais da metade já empreendia, né? Já tentava empreender de algum modo, né? Se bem que com certeza essa matéria aqui é americana. Não sei se ele chegou aqui no Brasil para fazer esse tipo de pesquisa, né? Vamos lá então. Em um texto publicado ao site CNBC, Corley afirma que todos os entrevistados tinham uma única coisa em comum. Eles saíam dos empregos depois de muitos anos porque sabiam que essa seria a única forma de obter sucesso e construir riquezas. Alguns foram abrir o próprio negócio, enquanto outros se encontraram em cargos que ofereciam salários melhores e mais compatíveis e mais oportunidades de crescimento. Segundo Corley, entre os motivos que levaram esses milionários a mudar o rumo de suas carreiras, estão 6 sinais de alerta que podem ser observados por outros profissionais. O primeiro deles aqui, eles eram subutilizados. Os milionários que participaram do estudo disseram que se sentiam como zumbis, repetindo tarefas entediantes que não mostravam seus talentos e pontos fortes. Um dos entrevistados trabalhava para uma empresa de logística. Ele se sentia mal aproveitando e resolveu deixar o emprego para empreender com outro colega da indústria. Juntos, lançaram um negócio de logística internacional que hoje vale bilhões de dólares. Aqui já na primeira ele já fala aqui que é aquela questão que a gente sempre tá falando, né? Que a gente sempre fala, que tu tá naquele trabalho totalmente entediante, sabe? Aquele trabalho super entediante, que tu tá fazendo a mesma coisa
e tu acaba, sabe, acaba enjoando, sabe, daquele trabalho. Tu vê que tu não tá progredindo em nada, tu se sente, hoje em dia pelo menos, né, o pessoal vê que esse tipo de trabalho não tem valor. Eles estão ali somente pro sustento, né, somente pro sustento que a empresa dá, né, geralmente é pouco para esse tipo de pessoa que repete tarefas, né. Pelo menos aqui no Brasil assim, é pouco o salário que eles pagam para essas pessoas que repetem tarefas. E mesmo assim ainda tem aquela questão da como é que é? Multifunção. Que quando tu não tá repetindo essas tarefas, tu vai fazer outra função, né? Pra quem já é um pouquinho mais antigo aí no mercado, sabe que sabe lidar bem com esse negócio de repetição de tarefas, sabe? Enquanto o cara lá tá fazendo, vamos dizer, 70 atendimentos, tem cara que faz... o cara que tá mais esperto no mercado, ele faz 20, 30, só que de boa qualidade, né? E regulando o tempo ali, né? A não ser que a empresa queira, assim, que tu seja uma máquina de fazer, sei lá, 70 atendimentos. Eu ouvi isso de um gestor numa empresa que eu trabalhava, né? A gente tá fazendo a parte de telemarketing e suporte, né? E eu ouvi esse gestor zoando ali, né? Óbvio. Que ele tava dando indireta, né, pra gente, porque a gente tava fazendo mais ou menos uns 20, sei lá, uma média de 20 atendimentos nas 8 horas, 10 horas de trabalho. Vamos arredondar para 10 horas, porque geralmente a gente sempre fazia um pouco mais de horas, né? E esse gestor, ele deu essa indireta aqui. Ele lembra que fulano de tal que trabalhava com eles ali, fazia 70 atendimentos. E é óbvio, cara, eu acho, cara, um pouco impossível de fazer 70 atendimentos, até por conta da complexidade do trabalho. Cada pessoa tem um problema totalmente diferente, cara. São poucas pessoas que têm o mesmo problema, né? Pelo menos na parte que eu trabalhei era isso. Poucas pessoas tinham muitos problemas e muitas pessoas eram leigas. Então, para não queimar o nosso filme, principalmente, e depois o da empresa, a gente sempre ajudava a pessoa, o cliente que ligava para lá, né? Tratava o melhor possível para tentar resolver o problema dele, cara. Eu mesmo, sabe, e o meu desempenho era baixo, né? Eu não tinha tanta agilidade, mas eu conseguia compreender o cliente, conseguia ajudar ele, solucionar, cara. E, cara, mais da metade dos clientes me agradeciam no final da ligação. E isso deixava os gestores loucos, né? Deixava os gestores loucos. Segunda parte aqui do artigo. Eles tinham chefes tóxicos. Chefes egoístas, arrogantes e que não demonstram interesse nas opiniões dos funcionários, não vão te ajudar a alcançar todo o seu potencial. Um milionário contou ao autor que não suportava o chefe, que apenas criticava o seu trabalho e não dava feedbacks construtivos. Cansado da situação, ele deixou o emprego para abrir a própria empresa, levando junto outros funcionários que se sentiam da mesma forma. Isso aconteceu comigo, cara. Antes de eu sair do penúltimo emprego, eu tinha um chefe tóxico, totalmente tóxico, arrogante, egoísta, entre outros problemas que ele tinha, né? Outros problemas que ele tinha, e eu via que realmente ele não tinha como evoluir, né? E sabe aquele chefe que ele quer passar, assim, sabe? Ele quer passar que ele é uma pessoa flexível. Isso mesmo, cara. Ele queria passar que ele era uma pessoa flexível, deixando a gente
como eu posso dizer, deixando a gente opinar nas coisas, da opinião e sugestionar alguma coisa nova, né, para ele. Só que no momento que a gente ia dar uma sugestão, dar uma ideia nova, né, para alguma coisa, ele queimava a gente, dizia que não ia dar, que não sei o que não ia dar certo. E muitas das coisas que eu falava, meses depois ele vinha a mim dizer que o fulano de tal tava fazendo isso, que não sei o que ia dar certo, e muitas dessas eram coisas que eu tinha falado pra ele lá no início, né? E aí é complicado trabalhar com pessoa assim, sabe? É muito complicado, é desconfiança, é muita coisa. Então, a gente pretende ficar longe de chefes tóxicos. E hoje em dia, nos dias de hoje, eu tô vendo, sabe? Eu acho que o pessoal da geração, vamos dizer, o pessoal boomer, o pessoal da geração X, eu acho que não percebia isso, cara. Eu acho que eles não percebiam. O negócio deles era trabalhar ali, sabe? E receber a ordem. É óbvio, né, que isso faz parte do trabalho, mas tem um limite, né? Mesmo fazendo parte do trabalho, tem um limite isso daí, né? Nós, da geração Millennials, né? Os Y e Z, eles não duram muito tempo com esse tipo de pessoas, né? Principalmente quando a pessoa é negativa, né? Isso é totalmente complicado. Três, eles não gostavam da cultura da empresa. Uma cultura de fofoca maldosa, cara. Esse texto aqui é a verdadeira Red Pill, cara. Esse texto é a verdadeira Red Pill, olha só. Eles não gostavam da cultura da empresa. Uma cultura de fofoca maldosa no ambiente de trabalho pode gerar ansiedade em qualquer pessoa. Foi o caso de outro participante do estudo de Corley, que trabalhava como gerente em uma empresa de contabilidade. Ele pediu demissão por causa do ambiente tóxico e conseguiu um emprego em uma companhia concorrente, onde foi promovido e se tornou sócio, cara. Olha a jogada que ele fez, cara. Ele pediu demissão por conta do ambiente tóxico e conseguiu um emprego em outra concorrente e evoluiu muito, cara. Cara, de todos, eu acho que quase todos os serviços que eu tive, teve momentos de ambiente tóxicos, sabe? Desde do primeiro emprego, assim, com horário, sabe, que eu tinha, sabe? Com período que eu trabalhava, sem carteira assinada, só recebendo ali. Teve momentos que o clima tava muito ruim, velho. Extremamente ruim. E o penúltimo também, cara. Teve uma época que o clima era totalmente ruim. As pessoas não estavam gostando de ficar ali, cara. Os chefes, cara, eu não sei se isso pode ser espiritual para quem acredita. Quem acredita nisso, tudo bem. Quem não acredita, beleza também, né? Eu acredito. E, cara, no penúltimo serviço, eu lembro que só vinha incomodação, cara. Teve um dos serviços que eu trabalhei há muito mais tempo, né? Eu trabalhei mais de 5 anos lá. Eles faziam por incomodação, isso aí. Era mais pra incomodar, cara. Não era... Eu não sei, cara. Não sei. Aliás, cara, eu lembro que... Eu acho que eu levei 2 ou 3 amigos já, né? Lá num dos meus serviços que eu trabalhei. E ele disse que... achou um ambiente pesado, cara, lá. Né? E tinha muitos caras, muitos jornalistas lá que faziam coisas erradas fora dali, ou dentro dali também, né? Faziam. E eu acredito que levavam pra lá, né? Esse tipo de energia. E o penúltimo serviço, eu lembro que, cara, eu fui olhar por cima, de cima, sabe? Eu meio que despertei por remédios, né? Por conta dos remédios. E vi que a coisa
era complicada, cara. Vinha muita incomodação da rua. Os donos traziam incomodação de outros tipos, de outros negócios deles e deles, porque era um casal, né? Traziam pra lá e as pessoas, os clientes, atraía esse tipo de cliente também, cara. Ele tentava negativar todas as vezes a gente. Negativar sempre na questão de humilhar, sabe? Tentar humilhar durante quase todo, cara, o período de serviço, velho. Isso aí é muito complicado, cara. E isso aqui que ele fala sobre a cultura de fofoca maldosa, cara, no ambiente de trabalho, cara. Isso aí destrói todo o ambiente de trabalho, cara. E não é bom pra eles, principalmente. Dessa vez eu coloco eles em primeiro lugar. Pros donos, pros gestores, sei lá, o quê. Porque as pessoas vão começar a sair, cara. Vão começar a sair fora, eles vão ter que abrir aqueles... Como é que é? Setor de treinamento, sabe? Porque vai ser muita gente não querendo ficar ali, sabe? Tópico 4. Eles não recebiam o suficiente. Um sinal claro de que a hora de buscar uma nova oportunidade é quando o salário não sobra depois de pagar as contas. Os entrevistados disseram que não conseguiam viajar ou ganhar dinheiro para comprar uma casa. Por exemplo, um deles, que trabalhava em uma concessionária de automóveis, decidiu empreender. Com a ajuda de familiares e amigos, ele abriu a própria loja e formatou o negócio para um modelo de franquias, obtendo sucesso. Isso acontece muito, cara. Acontece muito e os donos de empresa têm medo de perder o funcionário ou o funcionário tornar aquele funcionário um concorrente, né? E eu vejo muita gente acontecendo isso por conta daquele negócio de pejotização, cara. Eu não sei se é um termo correto de pejotização, porque isso é uma alternativa para muitas pessoas, até principalmente para mim mesmo, que prestava serviços diferentes do que eu trabalhava, né? E eu fazia ali tudo dentro da lei, né? Então eu pagava 2 vezes os impostos. Aliás, pagava mais, mas nessa questão trabalhista pagava 2 vezes, por conta do PJ e da CLT. E eu tive muitos momentos ali, né, que eu fiquei, como se diz, no perrengue, né? Eu trabalhava o mês inteiro, né? Até final de semana, às vezes até feriado. E não sobrava nada. O dinheiro era completamente jogado para contas, remédios, né? Graças a Deus que isso já passou, né? Deu uma amenizada, tô conseguindo comprar algumas coisas que eu necessito, sabe? Mas foi totalmente horrível, sabe? Foi totalmente horrível. Aliás, é totalmente horrível passar por esse tipo de coisa, né? De chegar lá no final do mês e entregar teu dinheiro, sabe? E uma das vezes eu lembro, cara, se não fosse o banco, esses bancos virtuais, cara, eu estaria com talvez uma dívida enorme, eu não teria nada, sabe? Eu teria perdido muitas coisas, sabe? Só que não perdi por conta dos bancos virtuais, sabe? Dos bancos online, que me deram um empréstimo. Eu peguei aquele empréstimo e paguei aquela dívida que precisava, que era urgente, extremamente urgente. Paguei aquela dívida e depois fui pagando, acho que essa dívida em 2 vezes, se eu não me engano. Aí eu paguei essa dívida em 2 vezes, né, pro banco. E se não fosse o banco virtual, se fosse o banco tradicional, cara, se existisse somente o banco tradicional, eu tava extremamente fudido, cara.
Porque eles não iam me dar empréstimo, eu ia ter que ir lá ainda, sabe? Eu ia ter que ir lá, tirar uma manhã, uma tarde pra ir lá. Eles iam me entrevistar e eu perguntar muitas coisas. E no final eles iam dizer que eu não poderia pegar o empréstimo porque eu já tinha eu estava no SPC. E isso aí é real, cara. Isso aí, se não fosse o banco virtual, cara, eu tava totalmente ralado, cara. Totalmente fudido, sabe? Tópico 5 aqui. Eles demoravam muito no deslocamento até o trabalho, cara. Uma milionária entrevistada precisava se deslocar diariamente para Nova Jersey até Nova York. Aliás, de Nova Jersey... Porra, não saiu, cara. De Nova Jersey até Nova York. Uma viagem cansativa que eventualmente a motivou a buscar um emprego mais próximo de casa. Ela conseguiu um cargo em uma empresa da indústria farmacêutica em Nova Jersey e subiu até uma posição sênior. Depois conseguiu se aposentar cedo graças a um pacote de ações que recebeu da empresa, cara. Uma troca justa, ela fez. Inteligente, sabe? Eu entrei num serviço, cara, que era muito longe de onde eu trabalhava. E a empresa é uma empresa, vamos dizer, de médio porte, né? O grande, sabe? Na área de telemarketing ainda. Eu lembro que eu ia pro serviço e voltava depois pra almoçar e depois ia de novo, né? E depois voltava, né? Óbvio, pra casa. E eu lembro que gastava muita grana, cara. E eles só me pagavam o salário, sabe? E não pagavam os outros benefícios que eu tinha, né? Que eu deveria ter. Pelo menos a gasolina só, né? A gasolina, né? A parte do transporte ali, que era mais necessário, né? Até por conta que eu não recebia o vale alimentação e eu tinha que ir em casa ou levar comida. Geralmente eu gastava o dinheiro. Então eu gastava muitas vezes, cara. Eu gastava pra comer e pra ir, sabe? E isso me detonou muito, cara. Me detonou muito. Era muito corrido, era muito complicado, velho. Extremamente complicado, eu não tava gostando. Aí eu acabei pegando outro trabalho mais próximo ali. Sabe? Um trabalho mais próximo. E mesmo assim, cara, esse trabalho sendo mais próximo, eu não recebia a parte do dinheiro, né? Da gasolina. Então a gente tem que tomar cuidado, cara, pra ver se o gasto era maior. E, sabe, só cortando aqui, que esse penúltimo serviço que eu tive, cara, me deu muito mais prejuízo, sabe? Porque, sabe, bateram no meu veículo, eu deixava ele sempre estacionado num local ali, enquanto eu tava trabalhando. Aí uma vez de chuva forte, bateram no veículo, ou não sei, cara, eu não sei o que fizeram, sabe? Eu sei que tinha até fios enrolado no meu veículo. E foi uma destruição total, cara. Eu tive que trocar várias peças, né? Tive que gastar o salário todo em peças. E eu mesmo tive que ajustar o veículo, sabe? Eu tive que ajustar porque eu não tinha dinheiro pra pagar o mecânico, cara. E eu ia ficar sem transporte se o mecânico... Ia ficar sem transporte caso o mecânico demorasse, sabe? Geralmente, quando tu leva, cara, pelo menos aqui, onde eu moro, em cidade pequena, sabe? Os mecânicos são mais organizados do que a parte de TI, cara. Do que as partes mais elevadas. Por quê? Sabe? Porque eu deixava o meu veículo lá, né? E ele já dizia pra mim, tá, eu vou olhar ele. Então, quando ele fazia o cadastro ali do teu veículo, ele trazia a prancheta e tu via ali na prancheta outros veículos na frente, sabe? Então, ele olhava cada veículo e quando ele pudesse, ele chegava no teu, sabe? Chegava no teu, fazia ali a revisão e te dizia, cara, tá faltando tanta coisa, isso e aquilo. É só me trazer aí que eu já dou progresso. Né?
E isso leva pelo menos uma semana. Eu lembro que ele levou uma semana para ver meu veículo. E, sabe, em outras áreas aí o pessoal te enche o saco, cara, te alopra pra pegar o negócio no mesmo dia. E se tu não fizer no mesmo dia, cara, eles reclamam que o fulano de tal faz isso daí em tantos dias. Então eu já disse várias vezes pra pessoa, tá bem, não tenho tempo pra fazer. Agora ou amanhã. Mas se quiser pode levar pra outro. Leva pra outro, sabe? Leva pro fulano de tal que tu disse, ou essa pessoa aqui que eu indico. Mas essa pessoa dá pra trás, ela não leva. Ela não leva, sabe? Ela deixa ali, isso é só pra achaque mesmo. É só pra azarar, sabe, o teu trabalho. Sem enrolar então. Último tópico, deixa eu ver se é o último mesmo. Tópico 6 aqui. A indústria era instável. Corley conta que um profissional de TI decidiu deixar o emprego em uma companhia de manufatura que passava por apuros para ocupar um cargo em que uma empresa de serviços de corretagem online, em uma empresa de serviço de corretagem online. Na época era uma indústria nova, mas valeu a pena arriscar. O negócio prosperou, assim como ele, por isso o autor recomenda que você não... faltou uma palavra aqui, que você não tenha medo de começar de novo se for para buscar algo que traga sentido, sabe? Então, cara, quando tu vê que é muita treta, é muita incomodação pra seguir naquele cargo, cara, sabe? Eu acho que é melhor, às vezes, é legal tu arriscar, sabe? Arriscar outra coisa. Nem que seja em paralelo, cara. Eu aconselho sempre em paralelo. Arriscar outra coisa em paralelo. Eu sei que cansa, cara. Cansa demais. Mas é uma boa... É ótimo tu conseguir fazer algo em paralelo, sabe? É gratificante tu conseguir fazer algo em paralelo e se dar bem. É mais gratificante ainda quando tu começa a se dar bem, cara. Mesmo que seja pouco, cara, a grana que entra, sabe? Mesmo que seja grande a incomodação e pouca grana que entra, cara, eu acho que vale a pena tu fazer ainda um negócio paralelo. A grande incomodação até certo ponto, né? Você não vai se incomodar totalmente, né? Um serviço que vai te dar só prejuízo, tu tá vendo que vai dar só prejuízo futuramente, e tu vai adoecer fazendo aquilo ali, né? Ninguém é trouxa, né? Não seja otário, não seja burro de fazer isso daí, né? Mas é uma alternativa, né? Então, né? Aqui são 6 dicas que ele deu, né? Poderia, acho que ter mais até, mas essas dicas são totalmente as red pills, sabe? Pro mercado de trabalho, né? Totalmente red pill pro mercado de trabalho. Ele falou, né, em muitas coisas aqui que eu coloco no podcast e que eu leio que as pessoas colocam aí pela internet e tal, que é essa questão, né, de se sentir mal por estar repetindo tarefas ali, né, e eles não te dando valor nenhum. Isso daí a gente leu numa matéria de uma empresa lá de... Eu acho que é alguma coisa da geração Z, né? Que a gente leu uma matéria sobre isso daí, né? Que a pessoa se sentia numa empresa de roupas, né? Era uma empresa de roupas. E a pessoa se sentia entediada ali, fazendo o mesmo trabalho e vendo que não ia ter crescimento nenhum, né? E ela acabou largando o serviço, sei lá, em 3 meses. Pouco tempo assim, né? Isso tá acontecendo demais. Chefes tóxicos... não gostava da cultura da empresa, como eu atendo, cara, em empresas, sabe? Como eu faço essa parte de atendimento de empresas, eu via muitas empresas, assim, sabe? Muitas empresas que a cultura era tóxica, sabe? Principalmente empresas mais fechadas, assim, sabe? Ao público.
como setores de contabilidade. Tinha um setor de contabilidade, cara, que era só mulher trabalhando, cara. Era só mulher trabalhando. E tu percebia que rolava muita fofoca. Às vezes eles não ligavam que a gente estava ali, porque já era conhecido. O cara da parte de TI, né, que já era conhecido. E começava a soltar os venenos, né? Soltar os venenos. E eu lembro que outro setor na mesma empresa, cara, de mulheres mais jovens, elas se seguravam, sabe? Elas se seguravam ali, elas não falavam nada. A pessoa de TI entrava ali, elas paravam a conversa até a gente sair. Mas o pessoal da geração X, vamos dizer, sabe? Eles davam pau mesmo, eles falavam na frente. Já o pessoal mais novo já era mais contido, sabe? Eles não falavam qualquer coisa na nossa frente, né? E tu percebia isso por conta do silêncio que elas faziam, né? Faziam silêncio e a gente sabe que elas falavam mal, sei lá, tanto da gente, eu acho, quanto de outras pessoas, né? E esses ambientes são extremamente tóxicos. Não só ambiente de mulher, mas outra empresa do ramo de... Eu acho que era agropecuária, alguma coisa assim, sabe? Eu não sei, eu não lembro direito o que era, mas essa empresa, cara, ela era só homem trabalhando, cara. E, assim, sabe, era só piadas totalmente sem graça, cara, de cunho sexual, sabe? Querendo acusar uns mexendo com os outros de homossexual e eu entrava lá, cara, e eu fazia que não entendia as piadas dele, sabe? Eu sabia jogar com os caras, sabe? Eu sabia jogar, eles chegavam lá querendo zoar, sabe? Então eu não dava abertura, cara. Eu lembro que um dia eu entrei embaixo da mesa, cara, pra retirar um computador ou virar um computador. Aliás, revisar um computador, né? E eu lembro que um dos caras falou, né? Ele soltou uma piada assim, como é que era, cara, aquele... Pra te ver que é um troço tão fútil assim que até sai um pouco da memória. Mas ele falou um negócio assim, mais ou menos, né? Se tu quer ter filho, cara... Se tu quer ter filho... Não se agacha assim desse jeito, cara. Alguma coisa assim ele falou, sabe? E eu lembro que eu fiz, que não entendi, cara. Mas, assim, sabe? Eu sabia que, tipo, as piadas eram... Cara, piadas que eu não concordo, assim, que eu não... Ainda mais em setores de trabalho, assim, sabe? Eu levo muito, assim, o trabalho a sério, sabe? Eu levo muito o trabalho a sério, porque se eu quisesse estar batendo papo, falando dos outros, cara, eu iria num bar, cara. Eu ficaria na rua, numa praça, sabe? Sei lá, ia pra internet, ficaria em casa, em vez de trabalhar, eu ficaria em casa papeando aí na internet, em fórum, sei lá, Facebook, né? Então, eu lembro que eu falei pra ele um negócio assim, não, de boa, isso daí de boa, a gente é rápido pra fazer o trabalho, cara. Eu lembro que eu dei uma distorcida, alguma coisa assim, dei uma distorcida nele e eles ficaram sem o que falar, sabe? Eles não falaram nada, e meio que seguiu a vida, cara. E acho que 2 ou 3 piadinhas dessas eu acabei meio que distorcendo eles, cara. Então eles não gostavam muito, eu acho, que quando eu fazia o atendimento, porque eu era mais sério, sabe? Eu era mais sério, não entrava nesse tipo assim de brincadeira, sabe? Até porque eu não gosto, eu não acho graça nesse tipo de brincadeira, sabe? E todas as vezes que eu ia lá, cara, o meu trabalho era rápido, eficiente, e eles ficavam quietos, eles ficavam mais quietos, né?
Algumas vezes até uns mexiam com os outros, mas não deixavam muito quieto, assim. Eles me deixavam quieto, aliás, né? Isso é uma empresa de cultura maldosa, cara. Cultura maldosa. Que pode gerar brigas. Em algum momento eles não vão gostar disso. O dia que eu trabalhei, cara. Eu trabalhei em uma empresa que o cara lá do administrativo, ele sempre entrava na minha sala, né? Na minha sala para revisar alguma coisa, para pegar algum documento, sabe? E esse cara sempre soltava uma piadinha, cara. Era meio que com todo mundo e soltava uma piadinha pra mim também, né? Eu sempre dava umas risadinhas e tal, e concordava. E mexia com ele, né? Eu dizia, esse... Não vou falar o nome aqui, cara, mas... esse João aí é uma parada. E teve um dia, cara, que eu fui testar ele, sabe? Fui testar ele. Então ele entrou na sala. Tinha outros colegas, eu acho que assistindo televisão, sabe? Eles estavam no intervalo deles e estavam assistindo televisão, conversando entre eles. E esse João aí do administrativo, ele entrou na sala que eu tava lá, sabe? Que eu trabalhava. Ele fez uma piada. Eu não lembro da piada, cara. Eu não lembro da piada mesmo, sinceramente. E aí eu meio que reverti a piada, cara. Eu falei outra piada pra ele e tal, sabe? E o pessoal que tava ali vendo começou a rir, cara. Começou a rir bastante mais da minha piada do que da dele. E ele ficou meio constrangido, vamos dizer assim, né? E falou, né? Porque tu tem que me respeitar, porque eu sou mais velho e que não sei o quê. E eu, sim. Aí eu falei pra ele, sim, mas tu também tem que me respeitar. Tu também tem que... Não importa a idade, tu também tem que me respeitar, né? Então eu fiz uma piada contigo, porque tu fez uma piada comigo, né? Então, quem fala o que quer, escuta o que não quer, sabe? E ele ficou... Aí mudou, cara. Nos outros dias ele até fazia umas piadas, sabe, mais leves e tal, e eu aceitava, ria com ele e tudo. Mas aí eu fiz um corte, cara, um corte grande nele, porque foi a época que eu comecei a aprender a falar, cara. A lidar, eu já tava há anos, cara, naquele serviço ali. Já tinha passado por outros problemas, outras incomodações. E esse cara, assim, sabia? E nesse serviço aí eles cagavam em ti, cara. Se tu não falasse nada, aceitasse tudo, eles cagavam geral em ti. Até o cara que cuidava o carro, cuidava os carros lá na rua, que não tinha nada a ver com a empresa, ele só entrava lá porque ele era conhecido, pegava água, alguém dava alguma coisa pra ele. Até esse cara, em algum momento, ele quase te mandava, sabe? Ele quase te mandava, te fazia perguntas ali, sabe? Te fazia perguntas e outras coisas, sabe? Então, quando eu comecei a me mexer, sabe? A falar, aprender a falar. E isso quando eu falava nada bem, cara. Nada bem. Eu era muito pior do que hoje. Muito pior. Extremamente pior. Só que eu me mexia, cara. Eu tava aprendendo a falar e a lidar com as coisas ali naquele serviço. Então, o que aconteceu? Esses caras começaram a tomar cuidado, começaram a ter medo, sabe? De fazer alguma coisa ali, inventar alguma coisa ali de mim pra dar problema, porque eu já tava bem safo ali, porque tipo, eu meio que anotava tudo. Comecei a fazer esse tipo de estratégia. Comecei a fazer algumas estratégias que eu poderia comprovar que eles estavam errados, sabe? E aí eles não tinham o que fazer, cara. Eles meio que desistiram, meio que largaram ali de tentar fazer alguma coisa comigo. Então a minha saída foi por conta minha mesmo, sabe? Eu comecei a bater o cartão atrasado e a direção, que tinha mudado toda a direção, ele mudou a direção, a administração,
quase todas as áreas, só deixaram a gente, que a gente era totalmente importante ali para aquela área, sabe? Para aquela parte ali, senão o negócio não funcionava, né? Então eu fui um dos últimos a sair da empresa, né? E por conta minha, por conta que eu estava batendo o cartão atrasado. Outra coisa, demoravam muito no deslocamento do trabalho, eu já falei isso daí, tive muito problemas em deslocamento, tive prejuízos, né? Que eu acabei gastando todo o meu mês de trabalho em uma coisa só, sabe? E deixando as contas de lado, acumulando mais contas para os próximos meses. A indústria é instável também, sabe? A pessoa não tem confiança de ficar ali, sabe? Tu não tá progredindo, tu tá dando ideias legais, só que tu tá vendo que as coisas não estão progredindo. E eu acho que era isso mesmo, cara. Eu espero que tenham gostado desse podcast. Já deu aqui 40 minutos, cara. Eu achava que eu não ia conseguir falar 40 minutos somente lendo essa matéria aqui, né? Então, muito obrigado aí a todos que estão... você aí que é de qualquer multiverso, né? Qualquer multiverso, muito obrigado por escutar isso aqui, por perder seus 40 minutos aí, né? Agradeço demais. E valeu, pessoal. Valeu e falou.